Saia daqui agora! Você não é mais minha esposa. Você ainda não sabe quem acabou de humilhar. Ninguém expulsa a nossa irmã do próprio restaurante. Nossa irmã? Do que você está falando? Eles são meus irmãos. E este restaurante pertence à nossa família. Você vai sair daqui agora, Bianca, antes que destrua a única chance de salvar minha empresa, disse Eduardo Valença, empurrando a cadeira para trás com tanta força que o som cortou o salão elegante do Casa Aurora. As conversas nas mesas vizinhas diminuíram. Os talheres pareceram suspensos no ar, e Bianca ficou imóvel diante da longa mesa preparada para uma negociação que ela nem sabia que aconteceria naquela noite. O vestido azul marinho simples que escolhera às pressas contrastava com os ternos escuros dos executivos e com o conjunto branco impecável de Lavínia Salles, sentada à direita de Eduardo como se aquele lugar lhe pertencesse. Sobre a mesa, entre taças de vinho e uma pasta de couro, havia uma cópia impressa de um e-mail com o nome de Bianca destacado em amarelo. Eu recebi uma mensagem sua dizendo que precisava de mim, respondeu ela, tentando controlar o tremor nas mãos. Eduardo soltou uma risada curta, sem humor. Eu não mandei mensagem nenhuma. Lavínia inclinou a cabeça, com falsa compaixão. Talvez ela tenha vindo porque sabia que descobriríamos o vazamento. Bianca olhou para o documento, depois para o marido. Você acredita mesmo nisso? Ele não hesitou. Acredito no que está diante dos meus olhos. Ao fundo, um garçom deixou cair discretamente o olhar, como se reconhecesse nela alguém que não deveria estar sendo tratada daquela maneira. Bianca não tocou no papel. Reconheceu de imediato o endereço eletrônico, mas também percebeu uma pequena irregularidade na assinatura digital, uma sequência que não correspondia ao padrão usado em seu computador. Ela trabalhara durante anos com planejamento de operações, ainda que Eduardo raramente apresentasse sua contribuição como algo além de opiniões domésticas. Esse e-mail foi alterado, afirmou mantendo a voz baixa. A data de envio não combina com o registro do cabeçalho. Lavínia cruzou as mãos sobre a mesa. Curioso. Você entende bastante de documentos internos para alguém que não trabalha na Valença. A frase foi calculada para atingir o ponto mais frágil de Eduardo. Ele vinha passando semanas obcecado com a possibilidade de perder o controle da rede de hotéis fundada por seu pai, e qualquer dúvida sobre a autoridade o fazia reagir como se estivesse novamente diante dos jovens ricos que o humilharam na adolescência. Chega, disse ele. Não transforme isso em mais uma discussão. Bianca sustentou seu olhar. Eu ainda nem tive a chance de falar. Eduardo apontou para a saída, ignorando o movimento desconfortável dos investidores. Então fale do lado de fora. Nesse instante, um maitre de cabelos grisalhos se aproximou, pálido. Senhor Valença, talvez seja melhor. Eduardo ergueu a mão. Eu sei como administrar minha esposa. Bianca viu o homem prender a respiração. Ele a conhecia desde criança. Seu nome era Orlando, e fora ele quem lhe ensinara a carregar uma bandeja sem derramar uma única xícara no antigo restaurante da família. O salão principal do Casa Aurora ocupava o térreo de um casarão restaurado nos jardins, com paredes de pedra clara e fotografias em preto e branco, mostrando 4 crianças ao lado de uma mulher sorridente. Eduardo jamais prestara atenção àquelas imagens. Bianca conhecia cada detalhe do lugar, desde a porta discreta da confeitaria até a escada reservada aos proprietários. Durante 7 anos de casamento, escondera o sobrenome Monteiro e usara apenas Azevedo, herdado da mãe. Não queria ser apresentada como herdeira ou irmã dos homens que transformaram o restaurante familiar em uma marca de luxo. Queria saber se alguém poderia amá-la sem calcular o valor de suas ações. Naquela noite, percebeu o preço da escolha. Quem enviou a mensagem do seu telefone? Perguntou, exibindo a tela. Eduardo mal olhou. Isso pode ter sido programado por você. Você sabe que não faz sentido. O que não faz sentido é minha esposa aparecer numa reunião confidencial e minutos depois surgir uma prova contra ela. Lavínia interveio com voz suave. Podemos pedir que a segurança acompanhe Bianca. A palavra segurança atravessou o peito dela. Mesmo assim, não levantou a voz. Você permitirá isso? Eduardo respondeu. Vou impedir que você me arruine. Orlando permaneceu ao lado da mesa, dividido entre a ordem do cliente e uma lealdade muito mais antiga. Antes que pudesse agir, uma jovem confeiteira surgiu carregando um pequeno prato de porcelana. Sobre ele havia uma fatia de bolo de castanha com calda de laranja,
Sobremesa que não aparecia no cardápio havia quase 15 anos. Desculpe, seu Orlando, disse a moça, olhando diretamente para Bianca. A cozinha pediu que entregássemos isto à senhora Bia. O silêncio tornou-se absoluto. Lavínia apertou o guardanapo no colo. Eduardo franziu a testa. Senhora Bia. Bianca reconheceu a receita da mãe pelo aroma antes mesmo de olhar o prato. Alguém na cozinha sabia que ela estava ali. Talvez Lucas. Talvez Caetano. Ela sentiu uma memória antiga ameaçar romper sua calma, mas fechou os dedos em torno da alça da bolsa. Leve de volta, por favor, pediu a confeiteira. Ainda não é hora. A jovem assentiu como quem recebera uma instrução de alguém com autoridade, não de uma visitante. Eduardo percebeu. O que está acontecendo? Bianca o encarou. Você realmente quer descobrir dessa maneira? Não tente me intimidar com mistérios. Não é intimidação. É a última chance de você parar antes de fazer algo que não poderá desfazer. Lavínia empalideceu por um segundo, mas recuperou o controle. Isso é uma ameaça? Bianca voltou os olhos para ela. Não, uma ameaça depende de intenção. Eu só estou avisando sobre consequências. Eduardo abriu a pasta e folheou as páginas com pressa. Encontrou a frase que Bianca costumava repetir nas conversas sobre hospitalidade. Um hotel não vende quartos. Vende a sensação de que alguém preparou um lugar para você antes de sua chegada. A mesma frase aparecia na apresentação, atribuída à visão estratégica da diretoria. Ele se lembrou de uma madrugada em que Bianca fizera café enquanto ele tentava reconstruir a proposta. Ela desenhara fluxos, apontara desperdícios, sugerira integrar a culinária local aos hotéis. Na manhã seguinte, Eduardo apresentara as ideias como próprias, prometendo a si mesmo que reconheceria a ajuda quando a crise passasse. Nunca reconheceu. Isso não prova que você não enviou os dados, disse ele, mas sua voz perdeu firmeza. Bianca percebeu a dúvida e, por um instante, esperou que o homem com quem se casara surgisse por trás do CEO aterrorizado. Olhe para mim e diga que acredita que eu faria isso com você. Eduardo desviou os olhos para os investidores. Lavínia se inclinou em direção a ele. Não podemos permitir que questões pessoais destruam a confiança da mesa. Bianca soltou um sorriso triste. Questões pessoais? Eu sou a esposa dele. E é justamente por isso que a situação é delicada, respondeu Lavínia. Eduardo fechou a pasta. Bianca, saia. Conversaremos em casa. Ela entendeu que a decisão estava tomada, não por causa das provas, mas porque sua presença lembrava a todos que Eduardo não controlava tudo. Orlando deu um passo à frente, porém Bianca ergueu a mão e o impediu. Não precisa me acompanhar, disse ela. Conheço a saída. Eduardo interpretou a frase como ironia. Ótimo. Então não torne isso mais humilhante. Pela primeira vez, algo se quebrou no rosto de Bianca. Não foi uma lágrima nem uma explosão. Foi o fim de uma esperança. Ela recolheu o celular, deixou a cópia do e-mail sobre a mesa e caminhou alguns passos em direção ao corredor. Ao passar pela parede de fotografias, parou diante da imagem mais antiga. 4 crianças cobertas de farinha riam ao redor de uma bancada. A luz do lustre escondia parcialmente o rosto da menina mais nova, mas o contorno era inconfundível. Eduardo seguiu seu olhar. Por que você está olhando isso? Bianca virou-se devagar. Porque aquela menina sou eu. Um dos investidores ajeitou os óculos. Lavínia ficou imóvel. Eduardo encarou a fotografia, depois a esposa, como se seu cérebro recusasse a conexão. Isso é absurdo. Bianca apontou para os 3 meninos. Rafael, Caetano e Lucas Monteiro. Os proprietários? Perguntou o advogado. Meus irmãos, respondeu ela. O ar pareceu desaparecer do salão. Eduardo se levantou tão rápido que derrubou a taça. Você está dizendo que os donos deste restaurante são seus irmãos? Foi exatamente o que eu disse. A revelação não produziu o arrependimento que Bianca ainda esperava. Produziu medo. Eduardo olhou para os presentes, calculando danos. Então você armou tudo isso para me constranger diante deles. Bianca levou alguns segundos para entender que, mesmo diante da verdade, ele ainda preferia culpá-la. Eu não sabia desta reunião. Recebi uma mensagem do seu telefone. Você poderia ter contado quem era. E você poderia ter perguntado quem eu era antes de decidir quem eu não era. Lavínia se levantou. Essa história de família não muda o vazamento. Muda uma coisa, disse uma voz masculina no alto da escada. Caetano Monteiro desceu com uma expressão tranquila demais para esconder a raiva. Atrás dele vinha Lucas, enquanto Rafael permanecia alguns degraus acima, observando.
Caetano colocou o prato de bolo diante de Bianca. Muda o fato de que ninguém expulsa minha irmã da casa que também pertence a ela. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Bianca encarou o irmão. Não precisava fazer isso. Caetano não desviou os olhos de Eduardo. Precisava. Você passou anos evitando esta família e ele usou seu silêncio para tratá-la como se não tivesse lugar em mesa alguma. Rafael finalmente desceu, mas não se aproximou de Eduardo. Parou ao lado da fotografia e observou Bianca com uma mistura de alívio e censura. Você deveria ter nos avisado que viria, disse. Eu não sabia que viria. Lucas pegou o celular dela, examinou a mensagem e mostrou a tela a Orlando. Este envio foi feito às 19h12. Eduardo já estava aqui desde as 18h40. Lavínia respondeu depressa demais. Qualquer pessoa com acesso à conta poderia ter enviado. Caetano voltou-se para ela. Exatamente. Por isso vamos descobrir quem teve acesso. Eduardo tentou recompor a postura. Senhores, reconheço que houve um mal-entendido, mas esta negociação é importante demais para ser contaminada por um conflito conjugal. Rafael ergueu uma sobrancelha. Você chamou de conflito conjugal o ato de acusar nossa irmã sem investigação e mandar que a segurança a retirasse? Eu estava protegendo minha empresa. De sua esposa? Perguntou Lucas. Eduardo apertou o maxilar. Das consequências de um vazamento. Bianca percebeu que ele ainda não havia pedido desculpas. Nem sequer pronunciara seu nome com afeto. Tudo o que via era uma ameaça ao negócio. Ela abriu a bolsa, retirou a aliança e a colocou ao lado do e-mail falso. O pequeno círculo de ouro produziu um som quase delicado, mas Eduardo empalideceu como se tivesse ouvido uma explosão. Bianca, não faça uma cena. Ela respondeu com uma calma que surpreendeu até seus irmãos. A cena foi sua. Esta é apenas a minha decisão. Ela se voltou para Rafael. A reunião continua. O irmão assentiu. Continua, mas não da forma prevista. Bianca olhou para os representantes do fundo. Peço que suspendam qualquer conclusão sobre o vazamento até uma análise independente. Os documentos têm inconsistências, e posso demonstrar pelo menos 3. Eduardo deu um passo na direção dela. Você não faz parte da Valença. Não, mas conheço a proposta melhor do que imagina. Lavínia tentou interromper, porém Caetano ergueu a mão. Ela vai falar. Eduardo encarou os irmãos. Esta negociação é com os senhores. Rafael retirou do bolso uma antiga chave de metal, a mesma que abria o cofre onde a mãe guardara os documentos da família. Bianca sentiu o coração bater mais forte. Rafael não. Ele a fitou com tristeza. Você adiou isso por tempo demais. Então se voltou para Eduardo. A Casa Aurora tem 3 diretores visíveis, mas 4 proprietários. Nenhuma parceria deste tamanho pode ser aprovada sem a assinatura de Bianca. Eduardo perdeu a cor. Lavínia apertou os dedos contra a mesa. E Bianca compreendeu que, ao entrar naquele restaurante para salvar o casamento, acabara de se tornar a única pessoa capaz de decidir se o império do marido sobreviveria. Eduardo esperou até o último investidor deixar o Casa Aurora para alcançar Bianca, mas ela já atravessava o corredor reservado aos proprietários ao lado de Lucas. A porta de madeira fechou-se diante dele, deixando-o do lado de fora de uma sala importante pela primeira vez em anos. Bianca, abra, exigiu, batendo 2 vezes. Do outro lado, Caetano respondeu que a conversa aconteceria quando ela decidisse. Eduardo sentiu os olhares dos funcionários e o peso da humilhação que temera desde menino. Lavínia aproximou-se com a pasta contra o peito. Precisamos sair antes que isso vire um espetáculo maior. Ele virou-se para ela. Você sabia que Bianca era uma Monteiro? Lavínia sustentou o olhar por um instante curto demais. Eu suspeitava de uma ligação antiga. Nada além disso. Eduardo observou a resposta, mas o medo de perder a negociação falou mais alto. Quero todos os registros de acesso ao meu telefone e ao servidor antes das 8. Lavínia assentiu. Eu cuido disso. Quando ela se afastou, ele percebeu que acabara de entregar a investigação à única pessoa que estivera perto de seu celular durante o jantar. Bianca voltou ao apartamento pouco depois da meia-noite. Entrou como uma visitante que precisava recolher coisas antes de partir. Eduardo estava na sala, ainda de terno, com 2 taças intocadas sobre o aparador. Onde você estava? Com meus irmãos. Ele repetiu as palavras como uma acusação. Durante 7 anos você dormiu ao meu lado e nunca mencionou que pertencia a uma das famílias mais influentes do setor. Bianca tirou os brincos lentamente.
Eu disse que tinha 3 irmãos e que minha família administrava restaurantes. Você escondeu o sobrenome Monteiro. Usei o sobrenome da minha mãe, que também é meu. Eduardo caminhou até ela. Você sabia que eu tentava fechar uma parceria com a Casa Aurora. Descobri hoje, quando vi a apresentação que ajudei você a construir. O rosto dele endureceu. Não distorça as coisas. Você me acusou com um e-mail falso e mandou que me retirassem do restaurante da minha própria família. Eduardo desviou os olhos. Eu não sabia quem você era. Bianca sustentou seu olhar. Esse é o problema. Você só acredita que me deve respeito agora que sabe. A frase atingiu Eduardo com mais força do que ele admitiria. Ele foi até a janela e observou as luzes de São Paulo. Minha empresa está há poucas semanas de perder o crédito rotativo, confessou. Sem o acordo com a Casa Aurora, os bancos podem exigir garantias que eu não tenho. Durante meses, Bianca ouvira chegar tarde e responder perguntas com irritação, mas ele sempre dizia que tudo estava sob controle. Por que não me contou? Eduardo riu sem humor. Porque você não faz parte da diretoria. Sou sua esposa. E o que faria? Ligaria para seus irmãos e pediria um favor? Bianca sentiu o desprezo escondido na pergunta. Eu teria ajudado você a enxergar o risco antes que chegasse a esse ponto. Ele virou-se. Está dizendo que poderia salvar a empresa? Estou dizendo que teria tentado, mas você nunca me mostrou os números verdadeiros. Eduardo apertou a mandíbula. Talvez porque eu não soubesse que minha esposa podia vetar a única parceria capaz de nos manter vivos. Bianca cruzou os braços. Você continua falando de poder. Ainda não perguntou por que deixei minha família. Por que queria brincar de vida comum? Porque depois que minha mãe morreu, todos passaram a me tratar como uma participação acionária com pernas. Eduardo respondeu, frio, e decidiu me usar no experimento. Bianca fechou os olhos por um instante. Eu não usei você. Eu me apaixonei por um homem que dizia odiar pessoas que mediam os outros pelo dinheiro. E achou justo me testar. Não foi um teste no começo. Depois se tornou medo. Ela retirou da estante um caderno de capa verde. Medo de que você mudasse quando soubesse. Medo de que meus irmãos tentassem controlar minha vida outra vez. Eduardo reconheceu o caderno usado nas madrugadas em que preparava a expansão da Valença. Bianca abriu uma página marcada e mostrou diagramas de integração entre restaurantes regionais e hotéis, projeções de desperdício e a frase usada na apresentação. Isso foi escrito há 2 anos. Eduardo folheou as páginas, cada vez mais pálido. Você nunca disse que era um projeto formal. Eu disse que poderia transformar aquilo numa proposta. Você respondeu que era apenas uma ideia interessante para uma dona de casa. A lembrança voltou inteira. Dias depois, ele fotografara algumas páginas abertas. Eu desenvolvi o restante, defendeu-se. Bianca retirou o caderno de suas mãos. Desenvolveu com Lavínia e apagou a origem. Não houve intenção. A falta de intenção não devolve o que foi tomado. O interfone tocou antes que Eduardo respondesse. O porteiro anunciou Lucas Azevedo Monteiro. Ele chegou carregando uma caixa de madeira escura e um envelope lacrado. Era o mais jovem dos 3 irmãos e o único que mantivera contato discreto com Bianca. Rafael mandou isto, disse, colocando a caixa sobre a mesa. Bianca reconheceu a fechadura de bronze que pertencera à mãe. Eu não quero abrir. Lucas olhou para Eduardo. Você não precisa hoje, mas a reunião do conselho será em 48 horas. Eduardo aproximou-se. Que reunião? A votação preliminar sobre a parceria com a Valença. Bianca não participa da empresa há anos. Lucas manteve a calma. Participação operacional e direito societário são coisas diferentes. Eduardo voltou-se para a esposa. Você sabia disso? Bianca passou os dedos pela tampa. Sabia que ainda possuía ações. Não sabia que Rafael pretendia me chamar. Lucas corrigiu. Ele não pode votar sem você. Nenhum de nós pode. Eduardo soltou o ar. Então tudo depende dela. Lucas respondeu. Tudo depende do que os documentos mostrarem. Bianca só impede que vocês escondam a verdade atrás de uma apresentação bonita. Lucas tirou do bolso uma folha dobrada. Analisei a mensagem recebida por Bianca. O disparo foi feito por uma seção vinculada ao seu aparelho, mas ocorreu enquanto você apresentava os números. Eduardo encarou o papel. Alguém pode ter clonado a conta. Pode. Também pode ter usado o telefone que ficou sobre a mesa lateral. Bianca lembrou-se de Lavínia levantando-se para atender uma ligação. Quem estava perto? Eduardo não respondeu. Lucas percebeu.
Preservem os registros antes que alguém os apague. Lavínia está cuidando disso, disse Eduardo. Bianca ergueu os olhos. Você entregou os registros a ela. Ela é a diretora financeira. E estava ao lado do seu telefone. Isso não prova nada. Lucas apoiou as mãos no encosto da cadeira. Ainda não. Mas torna a decisão imprudente. Eduardo deu um passo à frente. Não aceito que entre na minha casa e me dê ordens. Lucas o encarou sem elevar a voz. Esta noite você deu uma ordem à minha irmã sem ouvir uma explicação. Considere isto uma recomendação que ainda pode evitar outro erro. Quando Lucas saiu, Bianca levou a caixa para o quarto de hóspedes e abriu o armário. Eduardo a seguiu. O que está fazendo? Vou passar alguns dias fora. Ela retirou uma mala pequena. Você não pode abandonar tudo no meio desta crise. Bianca parou. Eu não estou abandonando sua empresa. Nunca trabalhei oficialmente nela, lembra? Estou falando do nosso casamento. Nosso casamento foi abandonado quando você decidiu que minha palavra valia menos que uma folha impressa. Eduardo passou a mão pelo rosto. Eu estava sob pressão. Pressão revela prioridades. Não cria caráter do nada. Ele baixou a voz. Eu errei ao mandar você sair, mas você também mentiu. Bianca assentiu. Sim, escondi uma parte da minha vida porque tinha medo. Vou assumir essa escolha. Você pretende assumir a sua sem transformá-la? Numa comparação, ela fechou a mala e pegou o caderno. Não usarei meus irmãos para destruir você. Também não usarei meu voto para salvar uma empresa sem conhecer a verdade. Eduardo segurou seu braço com desespero. Se a Valença cair, centenas perderão o emprego. Bianca soltou-se. Então pare de me pedir lealdade e comece a me dar fatos. Na manhã seguinte, Lavínia chegou à sede da Valença antes de todos. As luzes do andar financeiro estavam apagadas quando entrou na sala de servidores com o crachá de um técnico. Localizou a seção usada para enviar a mensagem e iniciou a exclusão. Mas o sistema exigiu uma segunda autenticação. Havia previsto quase tudo, menos a rapidez de Lucas. Lavínia não queria destruir Bianca por ciúme. Queria impedir que uma herdeira examinasse os empréstimos emergenciais contratados para manter a empresa respirando. Seu pai investira todas as economias na Valença e uma falência o deixaria sem casa. Ainda assim, ao ver o nome de Bianca no relatório, sentiu rancor. Aquela mulher tivera acesso a uma fortuna, 3 irmãos poderosos e uma assinatura capaz de decidir o futuro de milhares, mas escolhera esconder-se enquanto outros carregavam o peso. Você não vai aparecer agora e julgar o que fiz para manter tudo de pé, murmurou. Em vez de apagar o arquivo, alterou o horário do acesso e transferiu a origem para um dispositivo registrado no apartamento de Eduardo. Depois enviou a ele uma mensagem dizendo que encontrara indícios de invasão externa. Ao sair, não percebeu que a câmera do corredor registrara sua entrada. Bianca passou o dia no antigo apartamento de Lucas, em Higienópolis. Perto do entardecer, Rafael telefonou. A reunião será amanhã às 10. Não vou votar sob pressão. Ninguém está pedindo isso. Você sempre pede sem usar essas palavras. Rafael ficou em silêncio. Nossa mãe deixou instruções específicas sobre sua participação. Bianca olhou para a caixa fechada. Então deveria ter me contado anos atrás. Você foi embora sem abrir a carta. Porque no enterro dela, vocês discutiam quem controlaria minha assinatura. Rafael respirou fundo. Eu tentava impedir Caetano de vender parte da empresa. Fiz tudo errado, mas não estava tentando vender você. Foi assim que me senti. A dureza dele cedeu. Eu sei disso agora. Antes de desligar, Rafael acrescentou. A proposta da Valença contém um modelo que nossa mãe discutiu com você pouco antes de morrer. Quero saber como Eduardo teve acesso. Bianca tocou o caderno verde. Pela primeira vez, a suspeita deixou de ser apenas uma ferida conjugal. Eu também quero saber. Na sede da Valença, Eduardo abriu o relatório enviado por Lavínia e encontrou o endereço de rede associado ao apartamento onde vivia com Bianca. Durante alguns minutos, o velho impulso de se proteger voltou a dominar. Seria fácil acreditar que ela preparara uma vingança. Então lembrou-se da fotografia, do caderno e da pergunta que ela fizera antes de ser expulsa. Abriu as propriedades do arquivo e percebeu uma inconsistência. O relatório fora criado às 6h17, mas Lavínia dissera que chegara ao escritório às 7. Eduardo ligou para a segurança e pediu as imagens do corredor financeiro. O responsável hesitou.
afirmando que Lavínia já solicitara a remoção das gravações por uma suposta falha de privacidade. Não apague nada, ordenou. Quando desligou, viu sobre a mesa uma cópia da proposta. No rodapé de uma página quase ignorada havia as iniciais BA, seguidas de uma data de 2 anos antes. Bianca Azevedo. Eduardo percebeu, com vergonha crescente, que talvez tivesse construído a salvação da empresa sobre ideias tomadas da própria esposa e usado uma mentira para expulsar, lá da única mesa onde ela sempre tivera o direito de se sentar. Bianca chegou à sede da Casa Aurora pouco antes das 10, sem motorista, sem advogado e sem qualquer desejo de ser recebida como herdeira. Vestia uma calça de alfaiataria cinza e carregava apenas o caderno verde, o celular e a caixa deixada por Rafael. Ainda assim, quando atravessou a recepção, os funcionários se levantaram quase ao mesmo tempo. Alguns a conheciam das fotografias antigas, outros apenas das histórias contadas por Orlando, mas todos perceberam que aquela mulher não entrava mais como a esposa humilhada da noite anterior. Lucas a aguardava diante do elevador privativo. O técnico da Valença aceitou falar conosco, desde que o nome dele fique fora de qualquer relatório inicial, explicou. Ele viu Lavínia entrar na sala de servidores. Bianca apertou o botão do último andar. Ver não é provar. A câmera registrou. E os arquivos? Lucas hesitou. Parte foi alterada, mas a alteração deixou rastros. Quando as portas se fecharam, Bianca viu seu reflexo no metal polido e pensou em Eduardo. Uma parte dela ainda queria que ele aparecesse com a verdade nas mãos. A outra já sabia que, se dependesse novamente da coragem dele, poderia terminar expulsa de mais uma sala. O técnico chamava-se Henrique e trabalhava havia 11 anos na Valença. Encontrou-os numa sala discreta do arquivo administrativo, longe dos executivos e das câmeras internas. Tinha olheiras profundas e mantinha as mãos unidas sobre a mesa. A senhora Salles pediu acesso emergencial às 6h52, contou. Usou o crachá de um funcionário de infraestrutura que estava de licença. Bianca abriu a cópia do relatório. Aqui diz que a sessão foi iniciada do apartamento onde moro com Eduardo. Henrique assentiu. O endereço foi inserido depois. O registro original vinha de um terminal interno. Lucas colocou diante dele uma captura da câmera. É ela? Henrique confirmou, mas pediu que não o obrigassem a assinar nada naquele momento. Tenho 2 filhos. Se a empresa cair, não sei onde vou trabalhar. Bianca não o pressionou. Não estou procurando um culpado para justificar uma vingança. Estou tentando impedir que mais pessoas sejam usadas para esconder decisões que não tomaram. Henrique ergueu os olhos pela primeira vez. Então precisa olhar os empréstimos Ponte. A diretoria renovou 3 em menos de 6 meses. Nenhum aparece na apresentação do Sr. Valença. A informação mudou o peso da sala. Bianca percebeu que o e-mail falso não servia apenas para afastar, lá do jantar, servia para manter, lá longe dos números. A reunião familiar começou no antigo escritório da mãe, preservado por Rafael quase sem alterações. Havia vasos de cerâmica feitos por Bianca na adolescência, livros de receitas com páginas manchadas e uma mesa grande demais para 4 irmãos que mal conseguiam conversar sem transformar preocupação em controle. Rafael ocupou a cabeceira. Caetano permaneceu perto da janela e Lucas sentou-se ao lado de Bianca. A parceria deve ser suspensa, declarou Rafael. A Valença omitiu dívidas e tentou desacreditar uma acionista. Caetano discordou. Se cancelarmos agora, Eduardo perde a empresa e Lavínia destrói provas. É mais inteligente manter a negociação aberta. Bianca pousou o caderno sobre a mesa. Não sou uma peça entre a punição de um e a estratégia do outro. Rafael respondeu que tentava proteger. Lá. Foi exatamente assim que tudo começou, disse ela. Vocês sempre chamam de proteção aquilo que fazem sem me consultar. O irmão mais velho ficou rígido. Depois que mamãe morreu, eu precisei impedir que a empresa fosse dividida. E decidiu que eu também precisava ser administrada. Caetano desviou o olhar. Lucas permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, Bianca percebeu que seus irmãos não eram uma muralha unida. Eram 3 homens assustados que haviam transformado o medo de perder a família em maneiras diferentes de controlá-la. Rafael abriu uma pasta e espalhou documentos antigos pela mesa. Entre eles havia um memorando escrito por Helena Azevedo, a mãe dos 4, sobre um modelo de integração entre hospedagem, gastronomia regional e formação profissional. A letra nas margens era de Bianca.
Eu escrevi isso com ela, murmurou. Rafael assentiu. Você tinha 24 anos. Mamãe dizia que a Casa Aurora não deveria crescer apenas comprando restaurantes, mas criando experiências completas. Bianca folheou as páginas e encontrou a mesma estrutura usada na proposta da Valença. Não eram apenas frases parecidas. Havia sequências, projeções e até um erro de cálculo corrigido à mão que aparecia na versão digital de Eduardo. Ele fotografou meu caderno, disse. Caetano bateu a mão na mesa. Então roubou sua propriedade intelectual. Bianca fechou a pasta. Eu deixei o caderno aberto. Compartilhei as ideias com meu marido. O problema não é provar um crime que talvez não exista. O problema é que ele permitiu que meu nome desaparecesse. Rafael a observou. E ainda quer salvá-lo. Quero impedir que centenas paguem pelos erros de 4 executivos. Isso não é resposta. Bianca encarou o irmão. É a única resposta que importa agora. Na Valença, Eduardo assistiu às imagens de segurança 3 vezes. Lavínia entrava na área restrita pouco antes das 7 e saía 20 minutos depois, carregando o mesmo pendrive que usava nas reuniões financeiras. Quando ela entrou em seu escritório, encontrou a gravação pausada na tela. Você quer explicar? Perguntou ele. Lavínia não fingiu surpresa. Fechou a porta e colocou a bolsa sobre a cadeira. Fui verificar uma invasão. Com o crachá de um técnico ausente, o meu acesso estava bloqueado pela auditoria interna. Eduardo apontou para o relatório. Este arquivo foi criado antes do horário que você me informou. Ela permaneceu em silêncio. Você enviou a mensagem para Bianca? Lavínia respirou fundo. Eu precisava que ela aparecesse. Por quê? Porque suspeitava que fosse uma Monteiro e precisava confirmar se ainda tinha influência sobre os irmãos. Eduardo se levantou. Então fabricou uma acusação. Fabriquei uma situação para proteger a negociação. Você colocou minha esposa diante de todos como criminosa. Lavínia respondeu com frieza. E você a expulsou? Não tente transformar sua decisão em algo que fiz sozinha. A frase atingiu o ponto exato. Eduardo queria odiá-la, mas não podia negar que a ordem saíra de sua própria boca. Lavínia abriu no computador uma planilha escondida por senha. Os números mostravam uma dívida muito maior do que Eduardo conhecia. Se a Casa Aurora desistir, o banco executará as garantias em 30 dias, disse. 2 hotéis serão vendidos abaixo do valor, fornecedores ficarão sem pagamento e mais de 800 funcionários podem ser dispensados. Eduardo percorreu as linhas, sentindo o estômago endurecer. Quem autorizou esses empréstimos? Eu, com a assinatura digital da presidência. Minha assinatura? Você aprovou uma linha emergencial. As renovações foram automáticas. Eduardo fechou o punho. Isso é fraude. Lavínia se aproximou. Isso manteve as portas abertas enquanto você corria atrás de investidores que nunca chegavam. Ele perguntou por que ela não lhe contara. A resposta veio carregada de exaustão. Porque você só escuta problemas quando já tem uma solução para apresentar. Eu tinha um pai que colocou tudo nesta empresa e uma equipe que dependia de mim. Fiz o que achei necessário. Eduardo olhou novamente para a gravação. E Bianca? Ela teria visto os empréstimos, vetado o acordo e nos condenado antes de entendermos como sair. Você não sabe o que ela faria. Lavínia o encarou. Você também não sabia. Mesmo assim, escolheu acreditar no pior. Naquela tarde, Bianca retornou ao Casa Aurora com Lucas e Henrique para comparar os registros do e-mail. No caminho, parou diante da cozinha e viu Orlando ensinando um jovem garçom a posicionar pratos, exatamente como fizera com ela décadas antes. O maitre aproximou-se. Sua mãe ficaria feliz em vê-la aqui. Bianca sorriu sem alegria. Ela ficaria decepcionada com o tempo que levei. Dona Helena dizia que coragem não é chegar cedo. É não fugir quando finalmente chega a hora. Orlando entregou-lhe um envelope pequeno encontrado entre os arquivos antigos do restaurante. Dentro havia uma fotografia de Bianca e Eduardo no primeiro ano de casamento. No verso, a letra de Lucas registrava a data em que ele fora secretamente conhecer o cunhado. Você pediu que ninguém contasse aos outros, lembrou Bianca. Lucas assentiu. Eu queria ter certeza de que ele não sabia sobre o dinheiro. E o que achou? Que ele amava você. Mas também percebi que amava muito a versão de si mesmo que existia ao seu lado. Bianca guardou a foto. Era uma descrição dolorosamente precisa. Eduardo não se casara por interesse. O problema era que, com o tempo, passara a amar mais a própria ascensão do que a mulher que o ajudara a subir. Os registros confirmaram que a mensagem fora enviada de dentro da Valença.
Também revelaram que Lavínia pesquisara os dados societários da Casa Aurora semanas antes do jantar. Bianca encarou a tela. Ela sabia. Lucas assentiu. E precisava que você fosse desacreditada antes da votação. Caetano entrou na sala com uma nova informação. Rafael recebeu uma ligação de Eduardo. Ele quer falar com você antes da reunião. Bianca recusou de imediato. Se tem algo a dizer, pode dizer diante do conselho. Caetano cruzou os braços. Talvez ele esteja tentando confessar. Ou tentando descobrir o que sabemos. Lucas perguntou se ela ainda confiava nele. Bianca demorou a responder. Confio que Eduardo é capaz de se arrepender. Não sei se é capaz de escolher a verdade quando ela custa tudo. Naquele momento, o celular dela vibrou. Era uma mensagem curta do marido. Preciso mostrar o que Lavínia fez. Bianca leu 2 vezes. Depois outra mensagem apareceu, mas não posso permitir que isso seja divulgado antes de garantirmos a sobrevivência da empresa. A esperança que surgira na primeira frase morreu na segunda. Eduardo passou a noite preparando uma confissão parcial. Separou os registros adulterados, as imagens de segurança e a prova de que Lavínia conhecia a identidade de Bianca, mas retirou da pasta as planilhas dos empréstimos. Convencera-se de que revelaria tudo depois de garantir a parceria, como já fizera com o reconhecimento das ideias da esposa. Era sempre depois da crise, depois do contrato, depois de provar que tinha controle. Ao amanhecer, recebeu uma ligação de Rafael. A reunião foi antecipada para as 9, informou o empresário. Bianca estará presente? Eduardo perguntou. Ela é acionista. Naturalmente estará. Preciso falar com ela antes. Rafael respondeu. Você teve 7 anos para escutar, lá antes de chegar a este ponto. Quando a ligação terminou, Eduardo abriu a gaveta e encontrou uma cópia da aliança de Bianca no recibo do joalheiro, guardada desde o aniversário de casamento. Percebeu que estava prestes a entrar na sala com mais uma metade da verdade. Pela primeira vez, soube exatamente qual era a escolha correta. Mesmo assim, colocou apenas a pasta incompleta na maleta. Na manhã da reunião, Bianca sentou-se à mesa do conselho entre Lucas e uma cadeira vazia reservada a Eduardo. Rafael colocou diante dela o documento de votação, mas ela não o assinou. Caetano apresentou os primeiros indícios de fraude e os advogados recomendaram uma auditoria independente. Quando Eduardo entrou, carregava a expressão de quem não dormira. Lavínia veio logo atrás, acompanhada por 2 representantes do banco. Bianca, quando Nepi servou a maleta em sua mão, Yuan soube que ele trouxera alguma coisa. Antes de começarmos, disse Eduardo, preciso reconhecer que a acusação contra Bianca foi tentada por uma investigação adequada. Rafael perguntou quem enviara a mensagem. Eduardo olhou para Lavínia, depois para os banqueiros e para a tela que mostrava a dívida oficial, muito menor que a real. Ainda estamos verificando. Bianca sentiu a última ponte entre eles rachar. Você já sabe, afirmou. O silêncio de Eduardo confirmou mais do que qualquer documento. Lavínia aproveitou a hesitação e colocou uma pasta vermelha sobre a mesa. Antes de aceitarmos acusações pessoais, o conselho precisa avaliar se Bianca pode votar numa negociação envolvendo o próprio marido. Então pediu formalmente que ela fosse afastada por conflito de interesses. Bianca encostou-se na cadeira, sem desviar os olhos de Eduardo. Ele tivera a chance de dizer toda a verdade. Mais uma vez, escolhera salvar o cargo antes de salvar aquilo que restava entre eles. Lavínia permaneceu de pé ao lado da pasta vermelha, como se já tivesse vencido. Bianca é esposa do presidente da Valença e irmã dos controladores da Casa Aurora, declarou aos representantes do banco. Qualquer voto dela estará contaminado por interesses pessoais. Rafael apoiou os cotovelos sobre a mesa, mas Bianca tocou de leve seu braço antes que ele respondesse por ela. Meu interesse pessoal começou a ser usado contra mim no instante em que fui acusada com um documento falso, disse. Ainda assim, não pedi que esta reunião fosse cancelada. Lavínia abriu um sorriso controlado. Porque sabe que pode decidir o destino do seu marido. Bianca olhou para Eduardo. Ele mantinha a maleta fechada diante de si, os dedos presos na alça. Não, respondeu ela. Estou aqui porque centenas de funcionários não deveriam depender da coragem de pessoas que escondem números. Um dos banqueiros perguntou se havia provas de omissão financeira. Eduardo ergueu os olhos, mas não falou. Lavínia tomou a palavra antes dele. Há apenas suspeitas criadas por uma disputa familiar.
Bianca sentiu o velho impulso de esperar que alguém mais poderoso dissesse a verdade. Então abriu a caixa de madeira que trouxera e colocou sobre a mesa o envelope lacrado de sua mãe. O papel amarelado levava a caligrafia de Helena Azevedo. Bianca rompeu o selo com cuidado, enquanto os 3 irmãos permaneciam em silêncio. A carta não continha uma revelação inesperada sobre dinheiro, mas algo mais difícil de receber. Helena explicava que deixara à filha caçula uma participação com poder de veto porque Rafael era brilhante, porém rígido, Caetano era estratégico, porém impulsivo, e Lucas ainda era jovem demais para enfrentar os dois. Bianca, escreveu a mãe, enxergava pessoas antes de enxergar patrimônio. Por isso, deveria impedir que o crescimento da Casa Aurora exigisse a destruição daquilo que a família afirmava proteger. As mãos de Bianca tremeram ao chegar à última linha. Não se esconda para ser amada. Quem só permanece quando você se torna menor, não ama você inteira. Bianca fechou os olhos. Durante anos, acreditara que partir fora uma fuga do controle dos irmãos. Agora entendia que também fugira da responsabilidade de ocupar o próprio lugar. Rafael falou com a voz baixa. Mamãe registrou essa cláusula no acordo societário. Lavínia interrompeu. Uma carta emocional não elimina conflito de interesses. Rafael empurrou a cópia autenticada do acordo na direção dela. Não, mas esta cláusula elimina qualquer dúvida sobre o direito de voto. Caetano iniciou a apresentação dos registros digitais. Mostrou o acesso de Lavínia à sala de servidores, a alteração do endereço de origem e a pesquisa feita semanas antes sobre a estrutura acionária da Casa Aurora. Lucas exibiu a mensagem enviada do telefone de Eduardo e o histórico de autenticação interna. Lavínia não negou as datas. Em vez disso, mudou o campo de batalha. Eu confirmei quem Bianca era porque precisava avaliar o risco da negociação, disse. A mensagem serviu para trazer lá ao jantar. O e-mail era uma simulação de segurança que saiu do controle. Henrique, conectado por videoconferência, ergueu a voz. Não foi simulação. A senhora me ordenou que apagasse o registro original. Lavínia empalideceu. Um advogado pediu que ela respondesse diretamente. Eu tentei proteger a empresa, afirmou. Bianca teria impedido a parceria sem compreender a urgência. Bianca manteve a calma. Você não tinha medo de que eu não compreendesse. Tinha medo de que eu compreendesse exatamente. Lavínia bateu a mão na mesa. Você passou anos longe de tudo isso. Enquanto brincava de vida simples, nós mantínhamos hotéis abertos, pagávamos salários e negociávamos com bancos. Bianca respondeu. E, para fazer isso, você falsificou provas e escondeu dívidas. O sacrifício não transforma fraude em coragem. Os representantes do banco exigiram acesso imediato às demonstrações completas. Lavínia olhou para Eduardo. Se entregar essas planilhas, eles executam as garantias. A sala inteira se voltou para ele. Durante minutos, Eduardo parecera reduzido ao homem que sempre temera voltar a ser. Alguém sem controle, sem respostas e sem o respeito dos que julgava superiores. Abriu a maleta e retirou a pasta incompleta. Bianca reconheceu a hesitação. É tudo? Perguntou. Eduardo olhou para ela, depois para a aliança deixada sobre a mesa desde a noite do jantar, guardada agora no bolso interno de seu paletó. Não. Lavínia sussurrou seu nome como advertência. Eduardo fechou os olhos e colocou outra unidade de armazenamento diante dos advogados. Aqui estão os empréstimos ponte, as renovações não autorizadas e os relatórios que não foram apresentados ao conselho. Um dos banqueiros perguntou se ele sabia. Não de todos, mas descobri ontem e escolhi adiar a divulgação. O silêncio foi mais pesado que qualquer acusação. Eduardo encarou Bianca. Fiz isso porque queria garantir a parceria antes que a verdade destruísse a empresa. Foi outra forma de mentir. Lavínia se levantou. Você está condenando todos nós. Eduardo respondeu. Não, estou parando de condenar os outros para proteger meu cargo. A confissão não absolveu Eduardo. Pelo contrário, deu à falha dele um contorno definitivo. Bianca sentiu dor, mas não surpresa. Ele finalmente escolhera a verdade, porém só depois de quase perder todas as alternativas. Rafael quis suspender imediatamente a negociação, mas Bianca pediu a palavra. Cancelar tudo agora pode punir pessoas que não participaram dessas decisões. Caetano perguntou o que ela propunha. Bianca abriu o caderno verde e apresentou um plano diferente.
A Casa Aurora não compraria o controle da Valença nem transferiria dinheiro sem garantias. Haveria uma auditoria independente, afastamento temporário da presidência e da diretoria financeira, renegociação transparente com os bancos e proteção prioritária da folha de pagamento. Os hotéis deficitários seriam avaliados individualmente, sem demissões coletivas usadas como primeira solução. A proposta de integração com gastronomia regional continuaria, mas o projeto seria formalmente reconhecido como desenvolvimento conjunto de Helena Azevedo e Bianca. Você preparou isso quando? Perguntou Lucas. Durante a madrugada. Eduardo folheou as páginas e percebeu que ela encontrara uma saída que ele jamais considerara porque estava ocupado demais tentando manter o poder. E se o banco recusar? Perguntou. Bianca respondeu. Então todos saberão que tentamos salvar a operação, não os cargos. Lavínia riu, mas havia desespero em sua voz. Você acha que pode reorganizar uma empresa em uma noite porque escreveu algumas ideias num caderno? Bianca não reagiu à provocação. Não. Por isso proponho uma equipe técnica independente. Você quer me destruir. Quero impedir que continue decidindo sozinha quem deve ser sacrificado. Lavínia olhou para os banqueiros e tentou recuperar a autoridade. Sem minhas negociações, a Valença teria fechado meses atrás. Eduardo assentiu. Talvez. E isso será considerado. Ela pareceu surpresa. Então diga a eles que não agi por benefício próprio. Você agiu para manter a empresa e proteger o investimento de seu pai, disse Eduardo. Mas também falsificou minha assinatura, manipulou registros e colocou Bianca como culpada para afastá-la. A máscara de Lavínia finalmente se rompeu, porque ela podia destruir tudo, com uma única assinatura sem ter passado uma noite tentando pagar as contas. Bianca respondeu. E você decidiu que isso lhe dava o direito de escolher por mim. Lavínia baixou os olhos. Pela primeira vez não parecia uma vilã invencível, apenas uma mulher exausta que ultrapassara tantos limites que já não sabia voltar. Os advogados solicitaram que ela entregasse o crachá e os dispositivos corporativos. A votação começou pouco depois do meio-dia. Rafael apoiava o cancelamento definitivo da parceria. Caetano preferia a reestruturação proposta por Bianca, desde que a Casa Aurora recebesse poder de fiscalização. Lucas votou com Bianca antes mesmo de ela anunciar sua escolha. Restava o voto especial. Eduardo observou a mulher que expulsara do restaurante ocupar a cabeceira que durante anos evitara. Ela não demonstrava prazer em decidir o destino dele. Isso tornou a vergonha ainda maior. Meu voto é pela suspensão do acordo original e pela abertura de uma negociação de recuperação sob as condições apresentadas, declarou. A Valença continuará operando, mas Eduardo será afastado da presidência durante a auditoria. Lavínia será removida de qualquer função de gestão. Nenhum pagamento extraordinário aos acionistas será permitido enquanto houver salários ou fornecedores em atraso. Rafael perguntou se Bianca tinha certeza. Tenho. Não estou salvando um sobrenome. Estou protegendo pessoas que não estavam nesta sala quando as decisões foram tomadas. O representante do banco pediu uma pausa para consultar o comitê de crédito. Antes de sair, recolheu todos os documentos e informou que as garantias não seriam executadas naquele dia. Não era uma vitória completa, mas o colapso imediato fora evitado. Quando a sala esvaziou, Eduardo permaneceu sentado. Você salvou a empresa, disse. Bianca fechou o caderno. Não, dei a ela uma chance de provar que merece sobreviver. Ele se aproximou com cautela. Eu deveria ter contado tudo ontem. Deveria ter confiado em mim no restaurante. Eu sei. Não sabe completamente. Ainda está pensando no momento em que perdeu o controle da negociação. Eu estou pensando no momento em que olhei para meu marido e percebi que ele acreditava que eu precisava ser removida para que os outros o respeitassem. Eduardo tirou a aliança do bolso e a colocou diante dela. Não espero que volte para casa. Bianca observou o aro de ouro, mas não o tocou. Então o que espera? Uma oportunidade de assumir o que fiz, sem pedir que você diminua a gravidade. Ela respirou fundo. Comece assumindo diante dos funcionários, do conselho e da imprensa. Diga que as ideias não eram exclusivamente suas. Diga que ignorou sinais porque tinha medo de parecer fraco. Eduardo assentiu. Eu farei. Faça porque é correto, não porque imagina que isso me trará de volta. A resposta dele saiu baixa. Entendi. No corredor, Rafael esperava Bianca com a carta nas mãos. Mamãe confiava em você mais do que em todos nós, disse. Bianca respondeu. Ela também sabia que vocês tentariam usar essa confiança para me manter aqui.
Rafael aceitou o golpe sem se defender. Eu escondi a carta porque temia que você vendesse suas ações e desaparecesse. Bianca o encarou. Você não tinha o direito. Não tinha. Era a primeira vez que Rafael admitia uma falha sem acrescentar uma justificativa. Caetano aproximou-se e perguntou se ela assumiria uma posição formal na Casa Aurora. Ainda não sei. Você acabou de elaborar o melhor plano que esta empresa viu em anos. Bianca sorriu cansada. Isso não significa que pertenço a este prédio. Lucas respondeu. Talvez pertencer não seja permanecer. Talvez seja poder sair sem precisar desaparecer. Bianca guardou a carta na caixa. Pela primeira vez, a Casa Aurora não pareceu uma prisão herdada nem um refúgio usado para humilhar Eduardo. Pareceu apenas uma escolha. Ao final da tarde, o banco aceitou iniciar a renegociação sob auditoria externa. Eduardo assinou o afastamento temporário da presidência diante do Conselho da Valença. Antes de deixar o prédio, reuniu os diretores e reconheceu que omitira informações, usara contribuições de Bianca sem o devido crédito e permitira que o medo do fracasso orientasse suas decisões. Não pediu compreensão, não mencionou a infância difícil nem a pressão dos credores. Quando terminou, entregou o crachá de presidente e saiu pela recepção comum, sem motorista e sem a equipe que costumava abrir caminho. Do outro lado da cidade, Bianca recebeu a confirmação da assinatura. Rafael perguntou se ela iria para casa. Não, respondeu. Vou ficar com Lucas por enquanto. E Eduardo? Bianca observou pela janela o movimento da Avenida Paulista. Hoje ele perdeu o cargo que usava para esconder quem era. Agora veremos quem escolhe ser sem ele. Então fechou o celular e voltou à mesa onde o plano de reestruturação a aguardava. Pela primeira vez, não estava salvando o marido, obedecendo aos irmãos ou fugindo da própria história. Estava decidindo. 6 meses depois da votação, o letreiro da Valença ainda brilhava sobre os hotéis de São Paulo, mas quase tudo abaixo dele havia mudado. A auditoria revelou dívidas escondidas, contratos renovados sem autorização e falhas graves de governança, porém também confirmou que a operação principal ainda podia sobreviver. 2 projetos de expansão foram encerrados. Os pagamentos aos acionistas permaneceram suspensos e os salários atrasados foram regularizados antes de qualquer bônus executivo. Eduardo não voltou à presidência. Aceitou trabalhar como diretor de recuperação, sem sala privativa, carro corporativo ou poder de decisão individual. Todas as manhãs, sentava-se com equipes que antes mal conhecia e respondia perguntas que costumava delegar. Muitos o tratavam com desconfiança. Ele não exigiu respeito. Bianca acompanhava os relatórios pela Casa Aurora, onde assumira uma posição temporária de estratégia. Dizia a todos que ainda estava avaliando o futuro, mas Rafael percebia que a irmã já não fugia das reuniões. Ela discordava, impunha limites e saía quando precisava. Pela primeira vez, permanecer não significava se submeter. Lavínia respondeu a um processo interno e a uma investigação civil pelos registros adulterados e pelas renovações feitas sem autorização. A defesa demonstrou que ela não desviara dinheiro para benefício próprio, o que atenuou, mas não apagou as fraudes. Ela perdeu o cargo e precisou colaborar com a recuperação dos contratos. O pai não ficou sem casa, porque o investimento foi renegociado. Quando Bianca recebeu uma carta de Lavínia, demorou 3 dias para abri-la. Não havia pedido de amizade nem tentativa de negar culpa. Lavínia escreveu que transformara medo em justificativa e depois justificativa em licença para ferir. Admitiu que escolhera Bianca como inimiga porque era mais fácil odiar alguém com poder do que reconhecer o próprio pânico. Bianca respondeu com poucas linhas, disse que compreendia o medo, mas não perdoaria a manipulação em nome dele. Também afirmou que não se oporia a uma solução justa, desde que nenhuma consequência fosse escondida. Ao terminar, sentiu alívio. Não precisava destruir Lavínia para provar que tinha vencido. Na Casa Aurora, a reconciliação foi mais difícil do que qualquer negociação bancária. Rafael continuava querendo acompanhar cada passo de Bianca, e ela continuava percebendo controle em cada pergunta. Numa tarde, depois de ele cancelar uma reunião sem consultá-la, porque julgara que estava cansada, Bianca entrou no escritório e colocou a agenda sobre a mesa. Você não decide quando eu descanso. Rafael tentou explicar que apenas queria ajudar. Ajuda é algo que se oferece, controle é algo que se impõe. Ele ficou em silêncio e, pela primeira vez, pediu desculpas sem falar da mãe, da empresa ou do medo de perder. Lá,
Caetano também precisou rever o hábito de transformar conflitos em estratégia. Lucas, por sua vez, aprendeu a parar de observar a irmã à distância e contar quando estava preocupado. Aos poucos, os quatro criaram uma regra simples. Nenhuma decisão sobre Bianca seria tomada sem Bianca. No aniversário de Helena, prepararam juntos o bolo de castanha com calda de laranja. A cozinha ficou coberta de farinha, Caetano queimou a primeira massa e Rafael discutiu com a balança. Bianca riu até chorar. Não era a família perfeita que perdera, era uma família imperfeita que finalmente aceitava aprender. Eduardo enviava mensagens apenas quando havia algo concreto a dizer. Não perguntava se Bianca sentia saudade, não aparecia sem aviso e não usava a crise como caminho de volta. Primeiro enviou o comunicado público no qual reconhecia a autoria de Bianca e Helena no projeto de integração. Depois, mandou a ata da reunião em que votara pela criação de uma comissão independente de funcionários. Meses mais tarde, encaminhou uma cópia do contrato de venda de seu apartamento de praia. Usara parte do valor para cobrir uma obrigação pessoal ligada aos empréstimos aprovados durante sua gestão. Bianca respondeu somente quando necessário. Ainda assim, acompanhava as mudanças. Soube que ele começara terapia, que visitava unidades sem imprensa e que pedira aos gerentes uma lista de decisões antigas que haviam prejudicado equipes. O homem que antes explicava tudo passou a fazer perguntas. Quando um jornalista o provocou dizendo que perdera a empresa para a esposa, Eduardo respondeu que perdera o cargo por suas próprias decisões e que Bianca impedira que muitos trabalhadores perdessem o emprego. A frase circulou nas redes. Bianca não sorriu por causa da repercussão, sorriu porque ele finalmente dissera a verdade sem pedir recompensa. O projeto de recuperação recebeu um novo nome, Raízes Abertas, e passou a integrar pequenos produtores, cozinheiras regionais e programas de formação para mulheres que desejavam entrar na hotelaria. Bianca recusou colocar seu sobrenome na marca. Preferiu que cada unidade destacasse as pessoas da própria região. Em Salvador, uma confeiteira transformou uma receita da avó no doce mais pedido do hotel. Em Santos, jovens aprendizes assumiram funções permanentes depois do treinamento. Bianca viajava, ouvia histórias e retornava com cadernos cheios. Já não permitia que ninguém fotografasse suas anotações sem autorização. Quando apresentava uma ideia, exigia crédito para todos os envolvidos. Rafael brincou que a irmã se tornara mais exigente que ele. Não, respondeu Bianca. Só parei de confundir gentileza com desaparecimento. A Casa Aurora cresceu menos naquele semestre do que os investidores desejavam, mas cresceu de maneira mais sólida. Pela primeira vez, Bianca entendeu por que sua mãe lhe confiara o veto. Não era um poder para impedir movimentos. Era a responsabilidade de perguntar quem pagaria o preço deles. A proposta para jantar chegou numa terça-feira comum. Eduardo escreveu que estaria no Casa Aurora às 8 para uma reunião com fornecedores e perguntou se Bianca aceitaria tomar um café depois. Não chamou de encontro, não prometeu explicações novas. Ela demorou 1 hora para responder. Aceito 15 minutos. Quando entrou no restaurante, Orlando sorriu e apontou para a mesa onde tudo começara. Eduardo estava sozinho, sem terno, usando uma camisa azul simples. Levantou-se, mas não tentou puxar a cadeira para ela. Você escolhe onde sentar, disse. Bianca olhou para a mesa, para a parede de fotografias e para o corredor onde fora acusada. Aqui mesmo, sentou-se diante dele. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Eduardo colocou a aliança sobre a mesa, dentro de uma pequena caixa. Não trouxe para pedir que coloque de volta. Bianca não tocou nela. Então por que trouxe? Porque fiquei com algo que não me pertencia. A decisão sobre isso sempre foi sua. Ela fechou a caixa e a colocou na bolsa. Obrigada. Eduardo respirou fundo. Eu não vim pedir que esqueça. Vim dizer que entendi algumas coisas que antes eu apenas repetia. Ele pediu desculpas sem frases amplas. Pediu desculpas por ter acreditado numa acusação porque ela servia à conveniência dele. Por ter usado as ideias de Bianca sem reconhecer a autoria. Por ter transformado o medo de parecer fraco em desprezo por quem estava ao seu lado. Por ter ordenado que a segurança a retirasse e depois chamado a reação dela de cena. A pior parte, disse, não foi eu não saber que seus irmãos eram donos do restaurante. Foi eu acreditar que você só merecia ficar quando descobri que tinha poder. Bianca sentiu os olhos arderem, mas não desviou. E por que eu deveria acreditar que isso mudou?
Eduardo aceitou a pergunta. Não deveria acreditar por causa do que estou dizendo, só pelo que eu fizer por tempo suficiente. Ele contou que recusara a indicação para voltar à presidência, mesmo depois de os bancos considerarem o pior da crise superado. Ainda não sei liderar sem usar o cargo para me esconder. Bianca perguntou se ele esperava que ela esperasse. Não, você não me deve espera. O silêncio que veio depois não era confortável, mas era honesto. Orlando trouxe o bolo de castanha sem que pedissem. Desta vez, colocou 2 colheres ao lado do prato. A cozinha achou que seria apropriado, explicou. Eduardo olhou para Bianca antes de tocar na sobremesa. Posso? Ela empurrou uma colher na direção dele. Pode. A simplicidade do gesto fez ambos sorrirem pela primeira vez naquela noite. Conversaram por mais de 15 minutos. Bianca contou sobre Salvador, sobre a confeiteira e sobre o programa de formação. Eduardo falou de um gerente que o obrigara a passar uma semana acompanhando a equipe de manutenção. Não tentaram reconstruir 7 anos em uma conversa. Quando Bianca se levantou, Eduardo também se levantou. Posso convidar você para outro café algum dia? Ela ajeitou a bolsa. Pode convidar. Eu posso recusar. Entendi. E se eu aceitar, não significa que voltamos. Também entendi. Bianca caminhou até a porta sem ser seguida. Do lado de fora, percebeu que não sentia o peso de uma decisão definitiva. Sentia espaço. Os cafés se tornaram almoços, caminhadas e conversas que às vezes terminavam mal. Bianca não escondia quando estava com raiva. Eduardo não interrompia para apresentar soluções. Certa noite, ele admitiu que se ressentira da facilidade com que os irmãos dela ocupavam ambientes que ele passara a vida tentando conquistar. Bianca respondeu que também sentira inveja da liberdade dele de construir um nome próprio. Nenhum dos dois usou a confissão como arma. Em outra ocasião, Bianca percebeu que ainda testava Eduardo, observando se ele mudaria diante de pessoas importantes. Estou esperando você falhar, reconheceu. Eu falhei por muito tempo, disse ele, mas você não precisa viver esperando a próxima vez. Mantiveram casas separadas e continuaram a terapia. Não anunciaram reconciliação, nem fingiram que o amor resolveria a confiança. Meses depois, Eduardo recebeu uma proposta para assumir uma rede concorrente e mostrou o contrato a Bianca. Recusou o cargo, escolhendo concluir a recuperação que começara. 1 ano após a noite da expulsão, a Casa Aurora realizou um jantar para celebrar o fim oficial da reestruturação. Funcionários, fornecedores e aprendizes ocupavam as melhores mesas. Rafael insistiu que Bianca fizesse o discurso principal. Ela subiu ao pequeno palco e falou sobre empresas que sobrevivem não porque escondem fraquezas, mas porque distribuem responsabilidade. Reconheceu os irmãos, as equipes e todos que haviam escolhido dizer a verdade quando o silêncio parecia mais seguro. Ao mencionar Eduardo, não o chamou de marido nem de ex-presidente. Chamou-o pelo nome e agradeceu por ter aceitado as consequências sem tentar controlar o resultado. Depois do discurso, encontrou-o perto da fotografia das 4 crianças. Eduardo perguntou se aquela menina já imaginava que um dia comandaria a mesa. Ela só queria que os irmãos parassem de jogar farinha no cabelo dela. Ele riu. Bianca retirou a aliança da bolsa, mandara ajustar o aro e gravar por dentro uma frase da mãe. Ninguém precisa se tornar menor para permanecer. Eduardo ficou imóvel. Tem certeza? Ela respondeu. Tenho certeza de que não quero voltar ao casamento que tínhamos. Quero saber se somos capazes de construir outro. Bianca não colocou a aliança imediatamente. Estendeu a mão para Eduardo e o conduziu até a mesa onde ele a mandara sair. Os irmãos observavam de longe, mas nenhum se aproximou. Orlando trouxe 2 cadeiras. Bianca puxou a sua e sentou-se primeiro. Há condições, disse. Nenhum segredo usado como teste. Nenhuma decisão tomada em nome da proteção sem conversa. Nenhuma ideia sem crédito. Nenhum pedido de silêncio para preservar aparências. Eduardo assentiu. E se eu falhar? Você assume antes que eu precise descobrir. Ele colocou a própria aliança sobre a mesa. Minha condição é que você também não desapareça quando tiver medo. Bianca respirou fundo. Aceito. Então colocou o aro no dedo, não como retorno ao passado, mas como começo escolhido. Eduardo fez o mesmo. Ao redor deles, o restaurante continuou cheio de vozes, pratos e movimento. Ninguém aplaudiu. Não havia necessidade. Bianca olhou para os irmãos, para a fotografia da mãe e para o homem diante dela. Pela primeira vez, não precisava provar que pertencia àquela mesa. Também não precisava expulsar ninguém para ocupar seu lugar.
apenas permaneceu inteira,